É incrível como o gramado do Allianz Parque ele assusta jogadores aqui no Brasil, né? Porque assim, a bola da vez agora é o Suárez. Alguém aí tá acreditando nessa conversa esfarrapada aí do Grêmio, alegando que o Suárez não vai entrar em campo, sequer viajou, né, com a delegação gremista aqui para São Paulo, por conta de desgaste físico, desgaste muscular, aí foi uma sequência, né, de jogos onde ele entrou em campo, enfim. Aí ele vai ser poupado pelo Grêmio por conta desse desgaste muscular. Alguém aí tá acreditando nessa história, rapaziada? Porque eu não acredito, cara. Assim, se isso for verdade, no mínimo, a diretoria do Grêmio, a comissão técnica do Grêmio, os caras são extremamente incompetentes, né? Porque o Suárez ele foi contratado principalmente para jogo grande, cara. Ele não foi contratado para ser leão de Campeonato Gaúcho. Ele não foi contratado para ser ali o super craque do Campeonato Gaúcho. Ele foi contratado para ser o craque do Campeonato Brasileiro. O craque da Copa do Brasil, enfim. Jogo grande, competição grande. E dentre jogo grande, competição grande, vem aí, né, uma partida contra o Palmeiras, cara. No Allianz Parque, partida gigante. Então ele foi contratado para estar em campo nesse tipo de jogo. Então assim, cadê ele? Se é para poupar ele por conta de desgaste, porque acontece, né, desgaste físico, muscular, ok. Se é para poupar, por que não poupou no jogo contra o Cuiabá? Lá em Cuiabá. Uma partida propícia, cara, pra você poupar ali o Suárez. Por que não poupou na última rodada contra o Bragantino lá na Arena do Grêmio? E deixou pra poupar hoje contra o Palmeiras? Tá de brincadeira, cara. Isso daí é conversa fiada. Time brasileiro, quando contrata alguma super estrela do futebol mundial, cara, o time brasileiro fica de 4. O time brasileiro fica na mão dos caras. Os caras determinam quando eles querem entrar em campo e em qual circunstância, em qual tipo de gramado. A real é essa. E os times brasileiros abaixam a cabeça e terminam aceitando. Rapaziada, é o seguinte, tem novidade aqui no canal do JF. Trata-se da Mundo Fute, a nova patrocinadora aqui do canal. E assim, com a Mundo Fute você consegue assistir jogos das principais equipes do futebol brasileiro, tudo de forma gratuita. Você assiste jogos aí do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, entre outras equipes aqui do nosso futebol, sem pagar nada, em HD, alta definição. Você assiste jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, você assiste jogos da Sul-Americana, da Libertadores e também, se você gosta, né, de outros esportes, você assiste basquete, você assiste aí jogos eletrônicos também, transmissões ao vivo de CSGO, LoL, Valorant, entre outros jogos. Enfim, uma ótima opção para você estar assistindo aí as transmissões dos esportes que você gosta, né? As transmissões do time do seu coração ou de repente secando aí um time adversário, enfim. Só clicar no link que está no comentário fixado aqui e pronto. Você já assiste ali gratuitamente, sem pagar nada. Mundo Fute, rapaziada. Não deixe de conferir. Bom, vamos lá, continuando. E assim, se isso que está sendo dito aí nas redes sociais, está sendo comentado, se de fato for verdade, cara, de que existe uma cláusula no contrato do Suárez com o Grêmio que veta a participação dele em gramado sintético. Se isso for verdade, cara, pra que contratar então? Sinceramente. Então ele não vai jogar contra o Palmeiras, então ele não vai jogar contra o Botafogo, né, que agora é gramado sintético, não vai jogar contra o Atlético Paranaense também, nada mais, nada menos que 3 dos times, cara, que estão jogando melhor, né, aqui no Brasil, cara. 3 dos times que estão, não é à toa, o Botafogo é o líder. O Atlético Paranaense todo ano aí ameaça, jogando lá na Arena da Baixada, os caras são quase imbatíveis. O Palmeiras, então, não precisa nem falar. Então, assim, 3 equipes fortes, o cara vai abdicar de jogar, então. Então, imaginando que sem o Suárez, o Grêmio ele enfraquece demais, a tendência, cara, é o Grêmio não vencer nenhum desses jogos. Se conseguir um empatezinho aí fora de casa, já vai ser grandes coisas. E se de repente perder esses 3 jogos aí, ó, 9 pontos. Então, se é para contratar um cara que não entra em campo num gramado sintético por conta de, mas pode de repente atenuar uma lesão que eu já tive no joelho, que é o que está sendo dito, né?
Ele não vai entrar em campo por conta de uma lesão que ele já teve no joelho. E o gramado sintético é mais propício a acontecer isso e tudo mais. E ele não quer entrar em campo. Se de fato for isso, pô, pra que contratar? Pra que pagar 2 milhões de reais aí por mês pro cara? Porque assim, com certeza, se fosse um jogo do Barcelona, em gramado sintético e ele estivesse no Barça, ele ia entrar em campo, ele ia jogar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, rapaziada. Se fosse na época do Liverpool, ele ia entrar em campo, ele ia jogar. Enfim, qualquer time que ele já tenha jogado lá na Europa, qualquer time, cara, se fosse enfrentar ali uma outra equipe e o gramado fosse sintético, tava lá o Suárez em campo correndo igual louco. Mas os caras vêm pro Brasil, cara, e eles fazem os times ali ficarem de 4 pra eles. Eles determinam o que eles querem, o que eles não querem, enfim. A diretoria não tem poder nenhum, cara, sobre Suárez, sobre um jogador estrela do futebol mundial. A real é essa. A grande prova disso, no São Paulo, Daniel Alves. O Daniel Alves fez o que quis com São Paulo. O Daniel Alves, ele jogava quando queria. O Daniel Alves, ele escolhia a posição. Ele falou, não, vou ir pro São Paulo, eu vou jogar de meio campo. Ah, nunca fui meio campista na vida, mas não importa. Sempre fui lateral direito, mas no São Paulo agora eu vou ser meio campista. Meia armador. E, pô, não jogava nada, né? Não agregava em nada o São Paulo. Ele escolhia técnico, é basicamente isso, cara. Chega jogador de fora, jogador estrela, enfim, jogador renomado, os caras determinam o que vai acontecer. Os caras determinam quando vai entrar em campo, quando não vai, enfim. Então, assim, é muito melhor, de repente, você ter um jogador mediano, um jogador ali bem abaixo do Suárez, no que diz respeito à qualidade, do Suárez ou de qualquer outro jogador estrela que venha jogar no Brasil, mas que tá ali, né, comprometido pra entrar em campo em todos os jogos, cara, pra dar a vida. Porque não tenha dúvida, na Europa o Suárez dava a vida. Pô, gramado sintético ou não, ele ia jogar, ia dar carrinho. Aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil, opa, determinado jogo, pode riscar ali que eu não vou. Enfim, aí não dá, rapaziada. Se amanhã ou depois o Grêmio pegar o Palmeiras, ou pegar um Botafogo, ou um Atlético Paranaense numa Copa do Brasil, e aí? Ele não vai jogar a partida fora de casa? É complicado, hein? Sinceramente, cara. É uns negócios que eu não consigo entender. E o Allianz Parque, ele vem se tornando ali um estádio em que cada vez mais tá intimidando, né? Tá intimidando. Eu vejo muita gente falando, né? Mas no Allianz Parque os jogadores se lesionam muito, que não sei o quê. Jogadores do São Paulo, acho que em menos de 6 meses, teve umas 3 lesões aí de jogador de São Paulo no Allianz Parque. Mas não importa, cara. É o gramado. É permitido pela FIFA. Não tem essa, tem que entrar em campo. Se tiver que dar a vida, tem que dar a vida. Não tem essa de, mas é gramado sintético, eu posso me machucar. Não importa, cara, é a sua profissão. Não tem que ficar escolhendo. Mas nesse gramado é bom, nesse eu vou, hein. Pelo amor de Deus, rapaziada. Sinceramente, cara. Essa história do Suárez aí, quem quiser ser enganado, que seja. Mas eu, particularmente, não tô acreditando, não. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.